Olá, povo de Deus, abençoados com todas sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra é linda, né? Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, né? Olha, o tema de hoje é tremendo. O tema de hoje é por que o mundo está como está. É o tema de hoje. Quero te agradecer pelos seus momentos que você dispensa aí para estar junto conosco. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho nessa direção, porque o mundo está como está. Olha, pensando bem, esse tema não é muito para você dar um dislike, não. É para você dar um like. Se você puder, faça isso agora, dá um likezinho aí para nós. Mas você pode deixar nos comentários algumas coisas que você pode até não concordar. Dê um like, mas depois lá no final você deixa seu comentário, deixa sua opinião. É muito importante para nós, muito mesmo. Então, com toda naturalidade, eu quero te dizer, sabia que eu estava com saudade desses momentos da gente poder trocar umas ideias, né? Sobre lições bíblicas. Estava com saudade. Mas vamos falar um pouco sobre esse tema. Por que o mundo está como está? No seu ponto de vista, como você vê o mundo? O mundo está bom? O mundo está ruim? O mundo não precisa mudar nada? Está tudo tranquilex? Está tudo sob controle, né? Como é que está o mundo aí? O mundo, olha, o mundo está como está, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso. Certa feita, eu estava numa igreja, eu estava num culto, e o pastor falou lá no púlpito, né, na pregação, ele disse que se todo mundo ouvisse a palavra e se convertesse, o mundo ficaria muito bom. O mundo seria assim top. A alegria voltaria a reinar, né? As coisas estariam dentro do eixo, tudo equilibrado, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Olha, seria assim, viver em bonança. Eu pensei com aquilo e tal, né? Mas ouvi, fiquei meditando sobre aquele ponto de vista. E eu quero perguntar para você a mesma coisa. Seria essa a solução? Seria essa, como é que eu posso dizer, o ponto final da resolução da sociedade? Então vamos falar um pouco sobre isso. Olha, eu quero te dizer que, primeiro, esse não é o objetivo de Deus. Mas te dizer uma coisa, se todos se convertessem, o mundo, na sua estrutura, ele não mudaria. Sabe por quê? Dá uma olhada em Romanos capítulo 7. Vamos começar com Romanos, capítulo 7, versículo 18. Vamos até o 25. Romanos 7, Paulo vai dizer algo tremendo. Romanos 7, do 18 ao 25. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem não está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, versículo 21.
Ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Olha, olha que conflito! Não é um conflito da sociedade, não é um conflito de família, não é um conflito de empresa, não é um conflito de igreja, é um conflito pessoal. E esse conflito pessoal, ele fica, como diz, nessa militância, nessa guerra, o tempo todo, irmão. É verdade ou não é? Isso é verdade, aconteceu com Paulo. Então, essa situação, que se fosse para se converter, todo mundo tinha que viver apenas o seu lado espiritual. E aí, tinha que ter uma abolição dos comportamentos da carne. E nisso, Deus não fez uma abolição da carne. Deus fez uma abolição dos pecados, que era a transgressão da lei. E nós vamos entender, nesse contexto, o que Deus quis com Israel. Israel é o grande exemplo de que a unicidade, a uniformidade, a direcionalidade em relação a Deus não ia funcionar. Olha, pensa bem comigo, uma nação tirada de Abraão, gerada por Deus de uma forma milagrosa, uma nação que foi tirada do Egito, porque já era escravo lá. Deus estabelece a nação de Israel lá em Canaã, e ainda por cima, o próprio Deus estabelece leis. Porque para você ter uma unicidade, uma uniformidade, você precisa de ter regras. E existiu então, e existe, 613 leis que regulam as ações do judeu. 365 era dizendo que não podia, 244 era dizendo o que podia. Ou seja, posso ou não posso, eu tenho que estar dentro da lei, eu tenho que estar dentro da regra da lei. E esse modelo não ia dando certo. Por que não dá certo? Porque se você tropeçasse numa lei, num ponto da lei, você tropeçaria em toda a lei, então se tornava um transgressor da lei. Ora, para que a sociedade, para que o mundo se convertesse e você dizer, mas o mundo ia melhorar? Primeiro, o pecado, que é uma herança que já vem de Adão, tinha que deixar de existir. E a outra, precisava ter um código de lei que regulasse tudo as ações que o ser humano pudesse fazer. Também não vai dar certo. Então, o que Deus fez? Deus, ele estabelece, então, a função da igreja, que nós vamos falar no finalzinho desse vídeo. Deixa eu te falar uma outra coisa.
Quando a gente traz para dentro da sociedade um determinado modelo, a gente quer um modelo perfeito. E quando a gente estabelece um modelo que você acha que é perfeito, nós corremos o risco de criar um etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É um modelo padronizado de que aquilo é o correto. E no etnocentrismo, que entre a Europa e os Estados Unidos, gerou o quê? Gerou com os escravos da África uma famosa dominação. Daí gerou o quê? A escravatura. Porque o resto das outras raças eram raças menores, inferiores. Então foi escravizando, foi colocando racismo, e aí a coisa foi, como que eu posso dizer, foi o toque do dominó e caiu tudo. Olha, então o etnocentrismo não dá certo. A outra coisa que é perigosa, nesse contexto é muito perigoso. Nós estamos vivendo hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem não está vivendo a polaridade? Uma polarização. Toda polarização, meu irmão, toda polarização, ela é irracional. Toda polarização, ela é irracional. Quer ver uma coisa? Se eu peço oração pelo Brasil, como eu sempre pedi, já fazem quase 40 anos no Evangelho, eu sempre pedi oração pela igreja, oração pelo Brasil. Hoje está tão polarizado que se eu pedir oração pelo Brasil, tem muitos evangélicos, muitos crentes, muitas pessoas que vai pensar, olha lá, já está pedindo oração por Bolsonaro. Quem disse que Bolsonaro é Brasil? Brasil é uma nação. Ah, mas na época do Lula, eu sempre pedi, na época da Dilma, do Lula, do Temer, do Collor, eu sempre pedi oração pelo Brasil. É pela nação que a gente nasceu, é pelo chão que nós vivemos, é pelo chão que a gente educa, que a gente tem os nossos filhos e nossos alimentos. A gente quer ter uma nação abençoada. Amém, querido? Então está tudo polarizado. Se você tomar vacina, você é de esquerda. Se você não tomar, você é de direita. Gente, onde é que nós vamos parar com isso? Então está tudo polarizado. Tudo. Eu não quero entrar nisso. Eu quero dizer, o mundo está como está. Tá bom ou tá ruim? Porque a polarização também é irracional. Quer mais um outro exemplo, para a gente não ficar muito se alongando muito? Olha só. A questão da laicidade, ecumenismo. Ah, nós vamos fazer uma religião só, um povo só, e pronto, e ponto final, vai dar tudo certo. Está tudo errado. Porque não tem como juntar. Você não tem como fazer uma junção ecumenística. Não tem como. Pode até haver, mas no final não tem um resultado legal. Porque a laicidade, eu acho que ela é ainda o melhor caminho. Não é o caminho correto, mas é o melhor caminho. Porque um Estado laico é um Estado que te dá a liberdade de escolha da religião que você quiser seguir. Você quer ser um evangélico, você siga. Se você quer ser um católico, você siga. Se você quiser ser um budista, você siga. Se você quiser ser um espírita, você siga. Fique tranquilo, seguro e sem temor do mal. Fique em paz. Aí você pega e fica dentro de um sistema achando que só o seu lado é correto. E você deixa de desconsiderar os outros. Você não respeita a opinião do outro, a escolha do outro. Porque cada um escolhe e acha que é bom aquilo que serve para você. Então,
A laicidade é ainda o melhor caminho porque te dá liberdade para você decidir o que você quer de você e da sua família. Mas vamos lá. Que é uma coisa tremenda, porque a situação ela é adversa o tempo todo, porque o coração do homem é corrupto. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha só, hein? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O ser humano, ele tem na sua estrutura carnal a essência da corrupção. O ser humano é mau desde a sua meninice. O ser humano tem na sua natureza a maldade. O ser humano tem no coração a maldade morando 24 horas e fazendo hora extra. E ele é desesperadamente corrupto. Não é só o político que é corrupto, é a nossa natureza que é corrupta. Então, dá uma olhada lá em Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, no versículo 7, 6, versículo 7, diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Ou seja, quando existe essa palavra, existe uma outra que diz assim, porque Deus nos deu o Espírito, e o Espírito tem um fruto, né? Tem vários, tem 7, mas o último diz assim, domínio próprio. Quando Deus estabelece dentro de nós o domínio próprio, ele tira a responsabilidade de administrar os nossos atos. Você percebe? Por quê? Porque Deus, ele colocou o Espírito Santo dentro de você e dentro de mim, para que o Espírito Santo domine, mas eu sou livre nas minhas ações. Eu tenho domínio no sentido de controlar as minhas ações, mas no fazer as minhas más obras, eu faço, não peço licença e não tenho medo de nada. Por quê? Porque eu me responsabilizo e você se responsabiliza pelas suas ações e o próprio Deus deixa isso livre para você. Se eu quiser fazer, eu faço o que eu quiser. E o que você quiser fazer, você faz. Porém, você vai colher, e eu também vou colher, a semeadura daquilo que eu fiz. E é assim que funciona. E ponto final. Não tem outra saída. Porque Jesus deu a sua vida, não foi pela minha carne, foi pelo meu espírito, foi pelo teu espírito. E as nossas ações, está escrito aqui, as nossas ações vai ser ceifada por mim, sejam boas ou sejam más. E aqui eu quero te dizer uma coisa, o mundo está como está, porque a nossa natureza, eu digo nossa porque eu não sou superior a ninguém, a nossa natureza é corrupta, e o nosso coração é mau, desesperadamente corrupto. Aí você fala, pastor, mas e aí, como é que faz para melhorar? Nós vamos andar por ele agora. Porque assim, ó, o ser humano natural, ele é um ser psíquico. Você pega um índio, por mais inocente que seja, ele precisa ouvir a palavra de Deus.
Ou não? Ah, ele cuida da floresta, ele vai lá, ele pesca, ele vai lá, ele caça, ele vai lá, ele é inocente e tudo mais, mas ele é apenas um ser humano psíquico. O que Deus quer com isso? Que alguém que tenha o Espírito Santo, que tenha Jesus no coração, vá até esse inocente, não no sentido, né, mas inocente no sentido de não estar fazendo mal para ninguém, mas ele precisa ouvir a palavra e passar a entender que ele é também conhecedor de uma vida espiritual. Vamos lá. E para melhorar e para a gente fazer tudo isso, fazer a gente entender, eu quero chegar a um ponto de conclusão. Ponto de conclusão é o objetivo. Ora, qual é o objetivo em tudo isso que Deus tem para nós? O objetivo está em primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 até o versículo 20. Olha só que palavra. Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Não é contra Deus, ele peca contra si próprio. É mesmo? É. Por quê? Porque está escrito no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, essa é a centralidade e o objetivo de Deus em melhorar. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é dessa sociedade. O meu reino não é dessa política. O meu reino não faz contexto com esse mundo louco que existe por aí, essa frenesia muito louca. Não, irmão. Qual é o objetivo de Jesus? Ter um reino. E esse reino está onde? Dentro de nós, dentro do nosso corpo, dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. Ele quer sempre fazer esse governo nessa morada. Agora, entenda uma coisa. Esse é o objetivo central da mensagem de Deus para o mundo. Deus habitar no coração do ser humano. Deus habitar dentro do coração do ser humano. E aí, nós vamos sendo pontuados por Deus. Não é controlado como um robô, como um aparelho que você controla a televisão, liga, desliga. Não, não é isso. Deus te deixa livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas o Espírito Santo, ele vai colocando dentro de você essa guerrilha, para que a gente possa entender que em todo momento a gente precisa viver uma vida com Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Entenda bem essa mensagem. E Deus vai melhorando a nossa vida. E a gente vai fazendo essa comunhão com Ele o tempo todo. Deixa eu te pedir mais uma coisa. Olha, o teu like é importante. Você não tem noção do quanto é importante você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Porque aí o YouTube ele começa a mandar também para outras pessoas para que seja alcançado. E o nosso objetivo aqui, meu irmão,
é sempre estar melhorando. Olha, tem uma equipe trabalhando aí, né? Melhorando estúdio, melhorando o áudio, e a gente vai melhorando as coisas. E Deus abençoe aí a sua casa, a sua vida, a sua família. Fique na paz.